Olá, meus jovens! Vocês não fazem ideia do que aconteceu, jovens. Eu perdi o arquivo que eu estava escrevendo no último vídeo, você acredita? Jesuses. Explodiu. Sumiu e eu não sei onde está. Então, aquelas anotações ficaram gravadas apenas no vídeo, eu não tenho o arquivo. Olha que tristeza. Continuando com o que a gente fez no vídeo passado, nós vamos falar ainda sobre curvas parametrizadas. Curvas parametrizadas. E aí, o ponto que a gente vai estudar agora nesse vídeo são as curvas e vetores, certo? Então assim, eu vou fazer tudo aqui em 2D porque é mais fácil para fazer e demora menos, mas tudo isso é aplicado também, né, com funções com a imagem em 3 dimensões, a imagem em 4, 5, por aí vai. Então, lembrando, né, do que a gente viu a respeito de curvas. O que era uma curva? Uma curva, né, é uma função, vou botar assim, ó, é uma função alfa, e aí você vai pegar um número real e vai associar Rn, né, num vetor lá. Então, curva é uma função que pega um parâmetro e leva no que eu vou chamar de alfa de t, certo? Então aqui, né, só para lembrar, geralmente, jovem, a gente vai fazer, né, n igual a 2 ou n igual a 3, só para não ficar totalmente perdido na visualização da baderna. Então, o que ficou da aula passada? É uma função vetorial. Então, a imagem é o que a gente vai dizer que é a curva, né? Então, eu vou anotar aqui, ó, a imagem alfa de t é que chamamos de curva parametrizada. É que chamamos de curva parametrizada. Ok. Então, olha só, o que acontece, né? Você, de novo, vou fazer o mesmo desenho, né? A gente vai ter um número t num eixo real aqui. Aí você vai jogar a alfa e aí você vai parar no x e y no vetorzinho alfa de t. E aí o que acontece? Esse cara varia com t e esse aqui também varia com t, certo? Então você pega um número real t e joga ele em duas coordenadas, né? Isso aqui é a função vetorial, certo? Então até posso fazer aqui para a gente entender, né? No próprio GeoGebra, que tá o GeoGebra, e aí eu tô com aquela curva que eu fiz lá. Gente, o meu tá... Como é que tá aparecendo isso aí pra vocês? Estão uns buracos aqui, né? Que é isso, gente? Ficou normal? Opa, ficou normal. Então, eu tô com aquela curva que eu botei no outro vídeo. É uma parábola parametrizada com um parâmetro t. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar melhor. Então, olha só, vou esconder o traço desse negócio. E aí eu vou definir um número, sei lá, um parâmetro novo aí. O que lembra aí um parâmetro? Parâmetro n. Aí meu n aqui eu posso ir de menos 5 até 5. Positivo. E aí eu vou fazer o seguinte. A cada valor de n eu vou associar o vetor r, que aqui eu chamei, aqui o meu tá chamado de r de t, tá bom? Então para você ver onde é que está o vetor, ó, que eu estou falando aí, né? Então eu vou fazer r de n. Aqui ele chamou de u, tá? Vou trocar o nome dele. Pra você não ficar confuso. Pera, calma. Vou botar aqui, ó.
alfa de t. Pronto, olha aí que maravilha. Então olha só, o que esse vetor ele tem? Ele marca, né, a ponta dele marca onde está a curva, certo? Então isso é que é uma função vetorial, né? Você associa um número aqui, número n. Eu devia ter botado alfa de, não alfa de t, né? Vou trocar aqui, botar alfa de n, pra você ficar, que é o próprio n que eu estou calculando ali. E aí o que acontece? Quando a gente bota, né, todos os pontos possíveis e imagináveis, que nem assim, ó. Vou botar ele na ponta aqui. Será que foi na ponta, gente? Acertei? Acertei. Então quando você bota esse cara na ponta aqui, ó, e aí você faz para todo mundo, você vai ter a imagem, né, da curva, ó. Olha aí que bonitinho, né? Que era de fato o traço, né, da curva R, que eu chamei de R, né? Mas é o nosso alfa lá do negócio, certo? Então, para fazer o desenho, a gente utiliza isso. Faz as bolinhas aí de forma contínua. Vamos botar outra função, né? Bota aí exponencial de menos t vezes o seno de t. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver qual é o desenho que vai formar, né? Olha aí, ó, formou um trambolho assim. Aí aqui a gente troca também, bota aqui cosseno de t, só para ver que bagunça que vai formar. E aí a gente marca as bolinhas aqui, ó. Opa, olha, deu uma volta, deu um nó aqui assim, ó. Que bonitinho, né, cara? Então aqui a gente consegue ter uma noção do que vai ser a imagem, né? E é a imagem que a gente chama de curva alfa. Tá bom? Olha aí. Então, ó, se você quiser ver o desenho mesmo, aí você bota na curva R de t. Gente, cadê meu parâmetro N? Ah, tá aqui. Certo? Então faz um troço assim, ó. Que loucura! Então observe que esse desenho, olha, ele é muito doido, né? E ele tem uma alta interseção, ó. Ele atravessa a si próprio bem aqui, né? Muito legal. Aí ele vai lá para baixo e aí depois ele vai para o infinito quando ele cresce muito. No eixo Y, né? No Y ele tende a ir para o infinito. Tudo bem. Belezura? Então, quando a gente está conversando de funções vetoriais, eu quero que você lembre disso. A função, ela associa um número real a um vetor. E o vetor é o que a gente chama de posição, né? Se a gente botar assim, chamar esse A de uma partícula, seria o responsável por dar as posições, né? Ou trajetória, né? De uma curva parametrizada. Belezura? Tranquilo? Então tá bom. Cadê? Como é que eu volto aqui para a apresentação, gente? Ah, meu Deus, eu tô perdido. Acertei. Então, né, a gente associa a imagem e aí a imagem vai estar sempre, né, um x de t, y de t. Deixa eu arrumar direitinho aqui, né? Isso aqui é um vetor no plano R2 que determina a trajetória. Determina a trajetória da... Beleza. Então aqui é só para a gente esquentar os motores, porque
nós vamos utilizar essa noção de vetores para determinar os vetores que a gente mais utiliza quando a gente está falando de curvas, certo? Então aqui a gente falando, né, dessas curvas e dos vetores que a gente precisa definir, nós vamos entrar um pouquinho, bem de leve, assim, num dos conteúdos que eu mais gosto, que é geometria diferencial, certo? Mas a gente vai falar de uma forma bem leve, só o que a gente precisar aqui para cálculo 3, certo? Então assim, quando a gente está definindo a curva, né, o que eu ia precisar de vetores? Eu preciso que você lembre de produto interno, certo? No espaço Rn, aí de novo, né? Rn aqui você vai n igual a 2 ou n igual a 3, só para a gente conseguir ainda visualizar as bagunças. E tem um produto muito doido, que é o produto vetorial, né? Aí aqui tem que ser em R3, tá bom? Então eu preciso que você lembre dessas coisas, né? Para que a gente avance com um pouquinho mais de velocidade. Por quê? A gente precisa fazer umas contas e muitas delas dependem do produto interno, e algumas das contas que nós vamos utilizar seria bom se você lembrasse como é que faz um produto vetorial, certo? Em R3, tá? Se você pega dois vetores no plano, o produto vetorial gera um vetor ortogonal aos dois, né? E aí tem que estar fora desse plano, não dá para estar no mesmo plano com um produto vetorial. Beleza? Então não vou escrever tudo aqui porque produto interno, né, é o que a gente faz habitualmente quando a gente tem vetores. Ele é usado para a gente mexer com parametrizações, usado para a gente ver projeções, né? E além da ideia de produto interno e produto vetorial, na parte de vetores eu preciso que você lembre de uma coisa muito importante, que é a ortogonalidade, certo? Quando que dois vetores eles são ortogonais entre si, né? Então a gente vai pensar assim, né? U e V, botar assim, dois vetorzinhos U e V de Rn, eu vou botar a setinha, vai em cima, são ortogonais, né, entre si quando você multiplicar o U vezes o V e der zero, né? Então aqui eu preciso que você lembre que isso daqui é o produto interno. Ou se você aprender de outro nome, né, você pode chamar de produto escalar, tá bom? Então a gente vai ter essa noção de produto interno dentro do espaço Rn para a gente lidar com as curvas, e é importante a gente lembrar desta noção de ortogonalidade, tá bom? Com esse pontinho aqui. Certo? Então, se você quiser dar uma pausa agora para ver, né, pesquisar na internet aí o que você vai precisar, fique à vontade. Eu vou parar o vídeo aqui. No próximo a gente vai atrás dos vetores que são mais importantes para o estudo destas curvas. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!